mordeu o cão. Título deste episódio: entrando em casas à meia da noite, amarrado dentro de um saco e caindo na caixa das fezes do gato. Quem é que te contou o que é que eu fiz ontem? Quem é que te contou? Isto é uma noite, não é? Uma noite tua. Bom, o grande herói da manhã para mim é o búlgaro Jan Petkov. Primeiro nome dele, Ramalho Jan. Bravo. Muito bem. Este búlgaro é instrutor de natação, tem 64 anos e é desde há dias recordista mundial de nadar com as mãos e os pés atados. O homem nadou 3.380 metros, mas não apenas com as mãos e com os pés atados. Ele foi metido num saco também e fechado. Mandaram o saco. O quê? Mandaram o saco ao mar e ele nadou 3.380 metros. Marco, deixa-me Cada um é para o que nasce. Deixa-me explicar o que é que se passou. Vou explicar o que é que se passou. A ideia não era que o jovem nadasse dentro de um saco. O que eles tentaram fazer foi matar o homem. Ele tinha dívidas. E ele safou-se. Ele tinha dívidas. Ele não nadou. Ele salvou-se. Yeah, Ele chama-se lutou sobreviver. pela própria vida. Que giro, olha ele a nadar dentro de um saco. Não. Ele está a tentar não Maravilha. falecer. Olha, mas ele movimentou-se 3.300. tipo cobra ou mexeu a língua? O que é que ele fez? cobra. Deve ter sido tipo o homem da Atlântida, não é? Lembras-te do homem da Atlântida? O desafio a dançar? Nadava Assim? direitinho. Pois é. 3.380 metros a nadar. A mim, se me metessem amarrado num saco e atirassem o saco ao mar, eu bati o recorde do Guinness, mas de maior velocidade a nadar na direção do fundo. Depois bati o recorde de maior tempo lá em baixo e depois o devoramento mais completo por parte de peixes. Só sobravam os óculos. E mesmo assim. Mas pronto, parabéns, Jan Petkov, recordista de maior distância nadada amarrado dentro de um saco. Olá, mas essa categoria já existia ou inventaram Não, agora? eu acho que não podia existir. Não existia, eu acho que não. Amarraram-lhe as mãos, os pés e depois e enfiaram dentro de um saco e vai. Força! Mas isso não pode ser motivo de orgulho. Acho eu, Mas é olha, estranho. ele está super orgulhoso, ele é professor de natação e eu espero que não seja assim que ele dá aulas de natação aos Não. miúdos, não é? Ora bem, hoje vamos aprender como nadar amarrado dentro de um saco e vamos aqui subir a parada. Tenho aqui estes meus amigos que trabalham na indústria do calçado em cimento. Eu fiquei na parte dos ossos, Exato. bravam os óculos. Exato. Bom, aqui há uns tempos. não aperte com muita força! Aqui há tempos, no auge da crise e da troika, foram despontando aqui e ali pessoas que vinham com aquela história do a crise não é desculpa, há que ser empreendedor, tudo a ser empreendedor, tudo a ser empreendedor. E eu sempre achei essa malta. Quem gritava isso? Empreendedores que descobriram como empreender, obrigando os outros a empreender. Sim. Sim. Eu sempre achei essa malta bastante irritante, sobretudo porque imaginava-os sempre a dizer isso a pessoas de idade a viver sem dinheiro e sem perspectivas ou oportunidades em aldeias do interior. E pensava, epá, que pena não haver em português aquela expressão anglo-saxónica maravilhosa que é full of shit. Aqueles tipos eram razoavelmente full of shit, com aquela falácia do empreendedorismo e que era super fácil fugir à crise e que era só ter ideias e meter mãos à obra. Mas agora, ao ler um estudo que acabou de sair, eu constato que muito provavelmente eles eram, de uma maneira muito real e concreta, full of shit. Mais precisamente de shit proveniente dos intestinos de gatos. Reparem nisto. Há um parasita nas fezes do gato que é o Toxoplasma gondii. Desculpa? Gondii. Mahatma Gandhi? Sim. É ele que provoca, como se percebe pelo nome do parasita, sendo que é um toxoplasma, provoca a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que acaba de ser estudada a fundo e novidades foram descobertas. Está tudo num artigo da revista científica britânica Proceedings of the Royal Society of London Bee. Sabem que eu assino isto, não é? Claro. Tenho uma pilha delas, junto à Sanita, tenho uma pilha delas para ler no chamado trono. Bom, o novo estudo constatou que as pessoas infectadas com toxoplasmose, o que pode perfeitamente acontecer a quem tem gatos, ficam mais empreendedoras. Isto é fascinante. O empreendedorismo está no cocó dos gatos. Últimas. O estudo diz que estudantes infectados com o parasita tinham 40% mais de hipóteses de acabarem o curso universitário de gestão, 80% tinham maior probabilidade de começar um negócio. Definitivamente o parasita das fezes do gato imprime um espírito mais aventureiro ao nível da gestão e negócios. Para quem quer ter sucesso nos negócios, há então 3 maneiras de apanhar isto. Como é que é?
Há o contacto com as Diz, fezes por do gato. favor. O contacto com as fezes, toma nota. Estou a tirar notas. O primeiro é Há também- contacto, não é? Sim. Contacto com as fezes. Exato. E agora, mais? Basta rebolar, se calhar, Rebolar. Tá. nas fezes de gato. Ok. Há Quanto também. Fica lá um bocadinho para aquilo marinar. Há também em carne que não esteja bem cozinhada, também. E Olha, também em fácil. água contaminada. Pronto. Mas pronto. Fácil seja como também. for, eu não quero que as pessoas agora vão correr fazer isto. Não, Já foi o Marco que disse, não é? não. Mas pronto, mas isto faz sentido. A ciência já tinha percebido que ratos infectados com este parasita perdem o medo. O que acontece é maravilhoso porque os ratos chegam a enfrentar gatos e, como é óbvio, falham, não é? Claro. E isso faz com que os gatos comam os ratos, o parasita volta para dentro do gato e reproduz-se ainda mais. É incrível. Ai, eu até fiquei É um cansada. fascinante ciclo da vida e faz uma nova luz sobre os desenhos animados do Tom e Jerry. Parece-me evidente que o Jerry está carregadinho de toxoplasmose do Tom. A sorte do Jerry é que o Tom não é o gato mais esperto do mundo. Para terminar, imaginem esta cena. É de madrugada, vocês estão a dormir, um soninho descansado. De repente, alguém toca em vocês para vos acordar. Vocês abrem os olhos. É um indivíduo encapuçado. E diz o indivíduo encapuçado: desculpe, qual é a password do Wi-Fi? Foi exatamente isto que aconteceu numa casa de Palo Alto, na Califórnia, no passado domingo. Um casal acordou com um bandido, o clássico bandido de meia na cabeça, a perguntar qual era o acesso do Wi-Fi. É o desespero. O tipo entrou-lhes em casa para roubar coisas, mas aparentemente precisava de rede. Quem não? Estamos a falar de um assaltante de 17 anos. Já sabe que os garotos têm de estar sempre ligados à net, não é? E em vez de levar a cabo o assalto e de fugir dali, como era a sua intenção inicial, a sede de ligação à net foi mais forte. Ele não queria, mas teve de ser. Ele teve de acordar os donos da casa. Tão bom. Pois é. Tão bom. Isso é maravilhoso. Teve de acordar os donos da casa para lhes perguntar Sim. a password do Wi-Fi. Olha, desculpa, o C é maiúsculo. É isso, é isso. Não está a dar, não está a dar. Depois disso, e como aparentemente não estava armado e não podia fazer grandes ameaças ao casal, o jovem bandido terá percebido que talvez aquilo tivesse sido uma ideia estúpida e fugiu. Os donos da casa ligaram imediatamente para a polícia e o ladrão foi apanhado a um quarteirão dali. Tinha roubado da casa apenas 2 facas da cozinha. Pá, isto é tão desprovido de glória. Que final tão Eu infeliz. gosto de pensar que nem sequer eram facas guinço, eram de peixe. Foram facas de peixe. E não do estavam faqueiro. afiadas? Não, não. Daquelas. Um ladrão que se sabota a si mesmo porque precisa do Wi-Fi. Lindo. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Poucas vergonhas, numa tenda ou num hotel. Bom, existe uma conta no X, na rede social /aterro a céu aberto, outrora chamada Twitter, que dá pelo nome de Fasshole. Eu não sei se já tiveram contacto com esta conta do Twitter do X. O conceito daquilo é interessante. Basicamente, essa conta publica com consentimento os segredos mais obscuros e embaraçosos de pessoas que os enviem para lá. Isto leva-nos a um dos segredos que mais furor está a fazer nestes dias na conta Fasshole. Um anónimo partilhou uma descoberta recente na vida dele que o deixou meio abananado. Ele diz que, de uma forma completamente acidental, descobriu que um membro da família publicava vídeos extremamente marotos na internet. E quando digo extremamente marotos, quer dizer, puxadotes mesmo. São vídeos a solo, porque de facto uma pessoa sozinha, em querendo, consegue efetuar muita marotice à frente de uma câmara. Mas nada como começarmos a ler a mensagem que este anónimo deixou lá na conta Fasshole do X. Diz ele: descobri que a minha cunhada tem uma conta no OnlyFans. Já falámos aqui algumas vezes do OnlyFans. Eu cheguei a sugerir que o meu futuro podia passar por abrir lá uma conta só para exibir os gêmeos das minhas valentes pernas e adotar um nome artístico do género Mr. Big Hot Legs e depois cobrar às pessoas que quisessem ver. Porque eu sinto que há um desejo muito grande disto no mercado. No fundo é a lei da oferta e da procura, não é? Bom. Gostei do vosso silêncio, o vosso silêncio precavido. E vamos tentar não dar ideias. Mas pronto, voltando a este tipo, ele declarou: descobri que a minha cunhada tem uma conta no OnlyFans. E ele diz: eu nunca tinha pensado nela dessa maneira, mas subscrevi, seja como for, só pela curiosidade. Olha, mas ela abriu a conta antes ou depois de ser cunhada? Já vais ver que isto tem o seu quê. Ok. Ele diz que abriu por curiosidade, se calhar também para ajudar um membro da família, não é? Está a apoiar o trabalho da irmã da mulher. Não? Claro que sim, claro que foi isso. Prosseguindo, diz ele:
nunca tinha pensado nela desta maneira, mas subscrevi, seja como for, só pela curiosidade. E a seguir ele junta duas palavrinhas apenas. Ele diz: nada mal. É lá. Bolas. Mas pronto, ele diz que isto obviamente causa-lhe algum incómodo e desconforto quando a irmã da mulher vai lá à casa ou em grandes eventos familiares tipo Natal, porque ele viu coisas, não é? Ele viu coisas. Mas a parte mais delirante deste desabafo deste homem é esta. Ele diz: eu tenho a certeza que um dos vídeos dela foi filmado na nossa casa de férias e num dia em que nós e os miúdos estávamos na sala ao lado a ver o filme Aladino da Disney. Isto é super específico, mas ele reconheceu. Houve algo nos vídeos que o levou a fazer contas de cabeça sobre quando é que estiveram todos na casa e quando é que aquilo tinha sido gravado, e bateu certo. Ele se calhar lembrou-se da cunhada a dizer: ai, desver o Aladino, eu se calhar vou ali para o quarto dormir uma cesta. Pois. E pumba, porta fechada, e aí estava. OnlyFans. Os comentários de várias pessoas a isto são notáveis. Lá no X, um dos primeiros diz: bem, esse gênio já está fora da lâmpada. Bravo. Outro cita um pedaço da letra original em inglês da canção do filme Aladino, O Mundo Ideal, dizendo: unbelievable sights, indescribable feeling. E outra ainda diz: eu não creio que vais conseguir ver o Aladino outra vez da mesma maneira. E houve também quem censurasse a decisão dele de subscrever o OnlyFans da cunhada, dizendo, com quem estão a admitir, que espia a intimidade da cunhada. Isto é errado a tantos níveis. É estranho, é desrespeitoso e é nojento para com a família. Não é exatamente a intimidade, já que é uma conta pública, não é? Onde ela vende os seus vídeos. Mas eu percebo, eu não sei como é que vocês... Eu não sei se queria ver um membro da família naqueles preparos. Tu não sabes? Eu sei que não. O desconforto. Não, desconforto. Não, e é o desconforto para sempre. Para claro, sempre. Exato. Porque a progressão disto deve ter sido: esta miúda no OnlyFans é mesmo parecida com a minha cunhada. É. Caramba, aquilo é a nossa casa de férias, ela é mesmo a minha cunhada. E eu parava aqui. Eu não conseguia passar daqui. Este tipo pensou: ela é mesmo a minha cunhada, deixa-me cá subscrever o serviço mensal. É. Leva para a andota. Olha, tens fotos da tua cunhada nua? Eu não, queres? Bom, uma ouvinte nossa, cujo nome no Reddit é Rodinhas1000, foi ao Reddit do Homem que Mordeu o Cão partilhar duas das grandes vergonhas da vida dela. Isto é material muito giro, está a ter um grande impacto. As pessoas estão a. É das mensagens de Reddit mais bem colocadas lá no grupo do Homem que Mordeu o Cão neste momento. Uma das situações é marota, mas como há famílias inteiras a ouvir, se calhar depois vou recorrer a eufemismos e a elegância a que já habituei o grande público. Prémio 5 estrelas. Prémio 5 estrelas, lá está. A primeira grande vergonha, diz a Rodinhas1000, após uma relação de 10 anos, vi-me solteira novamente aos 35 anos, depois de uns tempos de muitos lenços, nariz vermelho, caixas de chocolates e músicas de Amor é Lindo, resolvi ultrapassar e instalar o Tinder. Atenção, as músicas de Amor é Lindo não funcionam nesse estado, caramba. Nesse estado só funcionam Música da as músicas. fossa. As músicas de O Amor é Dor e Angústia e Horror. Exato. Nos meus tempos de solidão angustiada, eu ficava de rastro a ouvir malta cantar coisas felizes sobre como é bom o amor. Mas quanto às caixas de chocolates, concordamos, são absolutamente adequadas para esse estado. Não podem ser caixas de chocolates em forma de coração. Tem que ser um tipo de um chocolate frio, não é? Tem que ser chocolate negro. Chocolate negro, sim, pode ser chocolate negro. Não é? 75% mínimo. Mas pronto, ela foi para o Tinder, ok? Depois de alguns matches, diz ela, lá comecei uma conversa com um rapaz com uma história parecida com a minha. 10 anos de relação, ficou solteiro aos 35, na mesma altura que eu fiquei. Depois de muita conversa em alguns cafés, decidimos passar o fim de semana juntos. A última vez que tínhamos estado solteiros, tínhamos os nossos 20 e poucos anos. Ora, na altura, fazer campismo era uma aventura fixe. Por isso decidimos, mal, acampar. Pá, eu não sei se para um primeiro fim de semana fora o campismo é uma boa ideia. Não é. Eu acho que é um Não é bocado uma boa arriscado. ideia. Não é. Eu nunca me meteria nisto num primeiro fim de semana fora. Porque Eu posso ter boa vontade, mas estou totalmente impreparado para todos os processos que envolvem o campismo. de certeza que vai correr mal. Claro, não há hipótese de correr bem. Pois não. É campismo. Vais ver coisas que não vais querer ver Claro, assim tão cedo. Claro, claro. Bem, vocês fazem no campismo o Vietnã. Não, mas para um primeiro date de Não fim de é, semana não fora. Repara, é acampar com a pessoa com quem se está a começar a namorar e que tem de se impressionar. Mas olha, estamos a é falar impossível. acampar naquele sentido, levar a tenda, Levar a montar as tenda, claro, estacas, claro, isso tudo, claro não que é? sim, claro Não que é, sim. vamos ali um bangalôzinho. Não. Eu acho que é impossível impressionar qualquer pessoa indo para um local onde muitas vezes a natureza é a nossa casa de banho.
não é? Não há maneira disso funcionar como primeiro fim de semana fora, é muito arriscado. Campismo. Mas é campismo selvagem, não é num parque de campismo. Tenta-se, passado uns tempos, quando o casal já está confortável um com o outro e quando se sabe que encontrar o cônjuge atrás de um arbusto a fazer número 2 já não terá problemas de maior. Então é mesmo campismo selvagem. É demasiado cedo para alguém dizer a outra pessoa: olha, passas-me essa folha. Exato. Para limpar o rabo. Passa-me essa folha de plátano. Plátano que em espanhol é banana. Cá não tem a ver. Mas pronto, muitos parques de campismo têm excelentes casas de banho, há que dizer. Ao mesmo tempo há uma mística especial em não ir para um parque e ir apenas para o meio da floresta, não é? Sem ninguém à volta. Mas pronto, eles por acaso foram para um parque de campismo no Gerês. Estava muito animada, diz ela, ia ter uma aventura depois de tantos anos. Levei uma tenda que uns primos me tinham dado já há uns anos, mas que eu nunca tinha utilizado. Era tudo perfeito. E era uma tenda com sala e quarto. Uau! Enorme. É pá, daquelas grandes. É uma tenda com avançado. Eu sou fascinado por essas tendas de campismo. Há tendas que parecem moradias. Verdade. É verdade. E, aliás, isso é o tipo de tenda que me leva a pensar: epá, caramba, para todo o trabalho que dá a montar isto, não era melhor pagar um bocadinho e ir para um hotel ou uma pousada? Já que uma tenda que tem uma sala e tem um. Mas há malta que adora e tem gozo mesmo em montar, com, É verdade, com é calma, verdade, usufruem. Então, Depois mas- tens o avançado ali com a mesa e com as cadeirinhas. Sim. Mas num primeiro fim de semana a dois, Sim. chegamos ao Parque de Campismo no Gerês, resolvemos montar a tenda. Montar a tenda é uma daquelas expressões que soa a pouca vergonha. Claro. Aqui é realmente literal. Toda a gente pensou no mesmo. Diz ela, aqui começa o problema: não tinha instruções e faltavam peças. Ui. Mas só ao fim de 2 horas é que nos apercebemos. Isto traz-me à memória a tenda de campismo que na minha juventude eu convenci os meus pais a comprar. Não sei se vos contei isto alguma vez, mas eu tinha uma tenda de campismo. Tu? Notem, eu não tinha onde acampar, não tinha amigos que quisessem acampar, mas achei que era uma coisa boa de ter. Nunca se sabe. Claro, pode dar jeito. Quantas vezes Nem que fosse para montar no quintal da casa onde íamos passar férias. é que acampaste? No entanto, mesmo com o folheto de instruções, absolutamente imperceptível, nunca consegui montar a sacana da tenda. E durante anos eu tive pesadelos com varetas. Por alguma razão aquilo estava cheio de varetas. Nem todas as tendas têm varetas, pois não? Ou têm todas? Há umas que tu lanças a tenda e a tenda monta sozinha, tipo. Calma. São as Quechua. Porque aí o problema, a grande dificuldade nem é essa montagem. É dobrar depois. voltar a colocar a Claro, porcaria da tenda claro. dentro do saco. Pois é, Em pois é. espiral, aquilo tudo a rodar. Temos que fazer um Mas 8. pronto. A minha tenda na caixa era bonitíssima, era lindíssima, mas tinha varetas a mais. E portanto foi dinheiro deitado à rua, pois o destino da tenda foi acabar toda amarfanhada dentro da caixa de onde veio, debaixo da minha cama. Só um pequena Bom, parte, desculpa, Nuno. sim. Coisas que dentro da caixa ficam sempre melhores. Pois é, claro. Insufláveis de piscina. Claro. Sim, É sim, pá, sem sim, dúvida. sim, sem dúvida. Insufláveis de piscina. Assim que tiras aquilo, ainda não estás a encher, pensas, Verdade. erro. Verdade. Uma vez Isto estava um- tão bem dentro da Um caixa. dos meus lá de casa teve um acampamento de fim de semana. Epá, vocês comprem um saco de cama que vem redondinho numas embalagens. Sim, sim. Depois tentem voltar a pôr esse saco de cama redondinho e Pois, dentro do pois. Mas saco olha que o vai dar- insuflável é pior. Por amor- Pedro. bem, O insuflável É é impossível, é impossível. É que o insuflável, quando está dentro da caixa, dentro do insuflável, Porque aquilo é não tem- amarfanhado industrialmente. Não tem um pingo de ar. Pois não, Percebes? pois não. Mas Claro, a partir do momento claro. em que enches, quando Há queres, sempre ar lá quando dentro. queres tirar o ar, dobras sempre aquilo. Eu não sei quanto a vocês, eu dobro aquilo em rolinho Sim. e deito-me em cima daquilo. Também eu. Eu Pá, tenho e vai vídeos tudo. a fazer Vai isso. rabo, cotovelo. Mas já com raiva. Já, É sempre. Em desespero de causa, sabes como é que eu Filha fazia da- aquilo? Pego num canivete e rasgo. Bom, já estava tarde e escuro, diz ela. A única opção seria dormir no meu carro um Toyota Aygo, uma caixinha de fósforos. Nada confortável para um homem com mais de 1,80 m e os seus 100 kg. Fiquei tão envergonhado. O rapaz dormiu sentado. Quando acordou, nem o pescoço mexia. Foi um fim de semana para esquecer e bastante rápido. Depois, na manhã seguinte, viemos logo embora. Pá, se não tinha sido melhor ir logo para um hotel, uma pousada no Gerês, tem sítios tão bonitos onde ficar. Bom, a outra grande vergonha, eu sei que já é tarde, mas temos que despachar esta. Foi quando resolvi passar a passagem de ano com o meu marido num hotel 5 estrelas na Galiza, com jantar de gala e todas aquelas coisas. Decidimos ir mais cedo, passar lá uns 5 dias para conhecer a zona. Antes de ir, tive a excelente ideia de comprar um brinquedo dos safados para apimentar a relação daqueles que têm um comando. Eu não vou Brinquedo dos explicar safados? Um brinquedo dos safados. Eu não vou explicar o que é isto. E ela também é bastante discreta a falar sobre isto. É diz uma ela. tenda. É. Não, desculpa, Manhã- safados parece uma aldeia. Um brinquedo dos safados. Um brinquedo dos uma safados. coisa Um brinquedo típica. tradicional. Não, é uma coisa. Aquela. Manhã do primeiro Aquela- dia, diz ela, naquela cama king size, lá resolvemos experimentar. Depois da ramboia, fomos passear pela cidade. Pronto, nem foi preciso usar eufemismos nem nada. A maneira como ela despachou isto foi elegante e discreta em si mesma. Usa a palavra ramboia, que de facto diz tudo. Diz ela, quando voltamos ao quarto, dou de caras com o nosso amigo em cima da mesinha de cabeceira.
tinha ficado esquecido no meio da cama. Conclusão, as senhoras da limpeza foram fazer a cama, encontraram o brinquedo no meio dos lençóis. Andei o resto dos dias a esconder-me dos funcionários do hotel com tanta vergonha. Eu acho que eles já viram tudo. Pois ele não deve ter sido a primeira Já viram vez. tudo. Encontraram um artesanato típico. O mais bizarro, tenho que vos dizer, só para terminar, é o que aconteceu na minha casa. Eu não sei se vocês lembram Na tua disto. casa? Há uns anos, uma sex shop mandou para cá alguns produtos, não é? Ou então mandou só para mim. Uma das coisas, não vou descrever em detalhe o que era, vou só dizer que era uma coisa que parecia uma lanterna. Mas que não era uma lanterna, ok? Ah, já sei o que era. Tinha uma tampa que se abria e depois tinha umas situações reproduzidas em silicone. Era um órgão feminino artificial, não era? Pois. Aquilo estava num armário lá em casa. Estava e no lembro-me armário, de- estava no armário. Estava arrumado. Claro. E lembro de um dia a casa estar cheia de miúdos, colegas do meu filho, todos ainda pequeninos, a correr e a saltar pela casa, e de repente eu cruzo-me com um deles a correr pela casa com aquilo na mão. Como se fosse um cacetete e atrás dos outros. Não percebeste, estava a marcar os Jogos Olímpicos, era a tocha. Era. E atrás dos outros com aquilo, aos gritos. E eu penso, epá, eu tenho que tirar aquilo das mãos do miúdo. Então fui lá tirar aquilo das mãos do miúdo. E obviamente que tive de ouvir a questão: isto é o quê? E a única coisa que me surgiu, a explicação foi: é um halter para fazer exercício. E então segurei naquilo e subi e desci o braço algumas vezes, como se estivesse a fazer exercício. E eles ficaram satisfeitos com a explicação e a vida seguiu o seu Olha, rumo. estava lá algum pai. Não, estava só os graças miúdos. a Deus. Para terminar a mensagem do nosso ouvinte, ela diz: lembram-se do rapaz que dormiu sentado? É agora meu marido, foi o mesmo que passou a passagem de ano comigo na Galiza. Eu não sei como é que ele ainda aguenta. É tudo amor, não é? O amor faz com que dormir uma noite sentado num carro minúsculo e ficar sem conseguir Foi mexer o sempre a pescoço. melhorar, não é? Incrível. Tão bom. Nossa amiga Cláudia Lopes, do Futebol Mente lá da Sport TV, mandou uma mensagem a dizer: Pedro, vês? Tudo no campismo está errado. Pois é. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco é uma oferta Ryanair. Título deste episódio: comecei logo o dia bem, raios me apartam. O que aconteceu desta vez, O que é que rapaz? foi? O que é que foi? Já hoje comecei o dia com estupidez e também a arrancar um pedaço de pele e carne de um dos meus dedos. Então, Agora já está um bocadinho melhor. Sangrou um bocadinho. Há vantagens em começar o dia com estupidez, porque sabemos que a partir daí só pode melhorar, não é? No teu caso, não sei. É Tens sempre razão. Tens razão. É sempre incerto. Bom, No teu caso, não crias grandes expectativas, Exato. porque escutem com muita atenção e acompanhem o raciocínio. O portão da minha casa só abre por dentro da casa. Ok? Através de um daqueles intercomunicadores. O portão em si não tem qualquer fecho. Ou seja, eu não posso dirigir-me ao portão e não há nada para o abrir. Tem que ser dentro de casa. Antes de sair de casa, eu tenho de carregar no botão do intercomunicador que fica dentro de casa. O que acontece desde que lá estou a viver, há coisa de 2 anos, é que durante várias manhãs, por falta de hábito, o que acontecia era que eu saía de casa, fechava a porta atrás de mim, chegava ao portão e constatava: esqueci-me de o abrir dentro de casa. Então tinha de voltar atrás, abrir a porta de casa, entrar outra vez em casa e carregar no botão para abrir o portão, certo? E eu pensava sempre: raios, amanhã não me vou esquecer. No dia seguinte, saía de casa, fechava a porta atrás de mim, chegava ao portão: raios, esqueci-me de carregar no botão, no filho da mãe do botão dentro de casa. Voltava atrás e pronto. Bom, passado 1 ano de cometer o mesmo filha da mãe de erro todas as manhãs, comecei finalmente a incorporar na minha rotina o ato de carregar no botão antes de sair de casa. E tem funcionado. Eu acho que o momento decisivo para finalmente nunca mais me esquecer de carregar no botão antes de sair de casa foi um dia em que eu saí de casa, fechei a porta atrás de mim, cheguei ao portão, constatei que ele estava fechado e que não tinha carregado no botão, e constatei também que não tinha trazido a chave de casa e, portanto, não podia entrar em casa para carregar no botão e acordar a Ana, minha mulher, estava fora de questão. Eu nunca gosto de lhe passar a ideia de que me esqueço de coisas, sobretudo tendo de acordar de sono profundo e confortável antes de lhe passar essa ideia, porque ela pode ficar muito zangada. não se percebe. Não sei porque ela não aprecia isso. Portanto, vivi nesse dia uns minutos de pânico. A sorte é que no dia em que isso aconteceu, eu lembrei-me que por alguma razão havia um molho de chaves extra, chaves sobressalentes na caixa do correio, e a caixa do correio está assim aberta e foi um milagre e consegui sair. Bom, hoje, quando me estou a preparar para sair de casa, eu olho para a porta da rua, ainda estou dentro de casa, estão lá metidas na porta as chaves da Ana,
E eu penso assim, bom, eu espero não me esquecer de nada, porque a partir do momento em que eu fechar a porta da rua, já não a vou poder abrir, uma vez que as chaves de minha mulher estão na fechadura, e havendo umas chaves na fechadura do lado de dentro da porta, é impossível meter uma chave do lado de fora da porta. Mas tu pensaste isso antes. Pensei isto antes. Muito bem. E saí. Confirmei que tinha tudo, ok, tenho tudo. Sim, senhor. Fechei a porta atrás de mim. Olha, e abrir o portão. E no preciso momento em que eu ouço o fecho da porta a assegurar que a porta estava fechada, foi naquele momento em que a porta faz plim. Eu lembrei-me, não carreguei no filho da mãe do botão. Não carreguei no filho da mãe do botão que abre o portão. Sabem aquele tipo de coisa de que nos lembramos no preciso momento em que já não podemos evitar? Sim. No preciso. Foi meio segundo depois de fechar a porta atrás de mim. Bom, a casa estava toda fechada, todas as janelas, todas as portas, não havia maneira de entrar em casa. Havia uma, que era acordando a Ana, o que estava fora de questão. Ok? Única solução, sair com a agilidade de um ladrão, alçando a perna ou por cima da chapa de ferro que cerca a minha casa, ou, se me sentisse corajoso, tentando passar por cima dos espigões aguçados do portão. Mas geralmente eu tento guardar uma distância de segurança entre. Eu já desabafei convosco sobre isso, entre espigões aguçados e o meu saco escrotal. Valha-me Deus. Portanto, não havia solução. Eu tinha de sair da minha casa por cima da chapa de ferro. Aquilo ainda é alto, exige alguma flexibilidade, que é coisa com a qual Deus Nosso Senhor não me dotou em doses generosas. Por outro lado, eu não queria ser visto a sair da minha casa daquela maneira. Primeiro porque é humilhante, seria humilhante ser visto pelos meus vizinhos a sair assim, mas acima de tudo eu estava a rezar para não ser visto a fazer aquilo por estranhos. Se eu visse um tipo de madrugada a alçar a perna por cima da chapa de ferro de uma moradia, eu chamava a polícia. Mas lá está, a meu favor eu tinha o facto de ser cedo, eram 6h50 da manhã, ainda não há muita gente a andar na rua a essa hora. Então fui buscar uma cadeira, subi para a cadeira, ponho-me num parapeito do muro, com a chapa de ferro verde à minha frente. Eu penso, vamos lá alçar a perna, não está ninguém na rua. Alço a perna, constato que não tenho a perna suficientemente comprida para chegar ao parapeito do muro do lado de fora, pelo que constato que não terei outro remédio senão como que ficar uns momentos sentado em cima da aresta da chapa de ferro. A sensação que eu tenho é que estou sentado em cima da lâmina de uma faca. E só quero sair dali o mais depressa que a minha pouca flexibilidade me permitir. E é nesse momento que passa uma senhora na rua. E ela olha para mim naquela pose, eu juro-vos que isso aconteceu. E pergunta, está a entrar ou a sair? Da garganta da senhora, a senhora fez assim, e desata a correr pela rua abaixo, assustada. Ora bem, eu não sei se essa senhora está a ouvir este programa, mas eu quero dizer-lhe o seguinte: minha senhora, era eu quem a senhora viu empoleirado na chapa de uma moradia na zona da parede. Não sou um ladrão, era a minha casa, eu estava a tentar sair. E eu juro-vos, por momentos eu senti vontade de gritar à senhora: sou capa da revista GQ deste mês! Eu achei que tinha de sair ali o mais depressa possível. Portanto, agarrei a chapa com as mãos, passei a outra perna que ainda estava do lado dentro de casa para o lado de fora, mantive as mãos agarradas à chapa e saltei para o chão. Mas o que é que sucede? Eu devia ter largado as mãos da chapa mais cedo, porque o que aconteceu é que um pedacito de pele e talvez de carne de uma das minhas mãos ficou lá em cima agarrado à aresta da chapa. E pronto, fui para o carro, fechei-me lá dentro e insultei-me. Insultei-me como nunca insultei ninguém. Eu chamei-me nomes que o pudor me impede de reproduzir aqui ou em qualquer outro lugar. Eu toquei, meus amigos, numa zona muito negra da minha psique. Eu só não me esbofeteei porque já me doíam suficiente as mãos e uma delas estava a sangrar. Senão eu tinha-me esbofeteado. Agora, a minha única dúvida é se a polícia não apareceu lá em casa entretanto, porque aquela senhora parecia-me decidida primeiro a fugir, não fosse eu matá-la, não é? E depois é capaz de ter ido à esquadra. Mas fica aqui a nota: se me virem empoleirado num muro ou numa chapa de uma moradia, 1. É de certeza a minha casa. 2. Não estou a cometer qualquer crime. 3. Sou bonzinho. Não tenham medo de mim. Eu disse sou bonzinho. Bonzinho, não foi? eu sou Pois foi. bonzinho. Eu estou a imaginar a senhora na esquadra, os polícias, então como é que era o suspeito? E a senhora tinha cara de totó com óculos. Não. Era mesmo igual aquele galã da capa da revista. Parece que é isso que vai acontecer. Não sejas injusto para ti próprio. Eu não consigo ser galã fora da revista. Já tentei várias vezes. É só na revista. É só na revista que eu sou galã. Mas não há criminosos de óculos, pois não. Vocês já foram saltados por uma pessoa de óculos? Acho que os óculos logo à partida retiram um bocado. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Ryanair. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta FNAC. O homem que mordeu o cão.
Ora bem, inicia-se aqui a última semana de edições do Homem que Mordeu o Cão. Pensava que isso era um título, estava a pensar. Ora bem, inicia-se Não, aqui. quero prevenir as pessoas que depois vou de férias bastante tempo. Vou fazer uma. Estamos aqui a decidir o que é que eu vou fazer nas férias, não é? Vocês Já chegámos aqui a algumas Só conclusões. explicar às pessoas que o Nuno, isto não são meras férias. Vais Não, é uma fazer paragem, é uma uma pausa, paragem. não é? Sim, ele vai ter que cumprir Precisas uma parar. lista de coisas e adivinhem qual é a primeira. Comer bem. Comer bem. Claro. Não, É muito eu importante pretendo uma aqui- alimentação saudável e equilibrada. Eu pretendo em setembro estar magro aqui neste estúdio e vocês olhem para mim e dizerem sim, senhor. Só isto, sim, senhor, não preciso Aliás, dizer mais nós, nada. nós já dizemos isso sempre que tu entras. Claro, sim, sim, claro. senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Claro. Vamos dizer Bom. sim, senhor. Não, mas sim, é um sim, sim, sim. senhor de quem está à espera sempre que tu achas que o programa é noutro sítio. Sim. Enquanto tu chegas, sim, Sim, senhor. senhor. Acertou. Sim, senhor. Hoje acertou. Bom, título deste episódio: estará neste avião um urso procurando queijo ou apenas uma querida senhora? Bom, isto é a história mais bizarra dos últimos tempos. Ainda ninguém percebeu como é que isto aconteceu. No Canadá, uma senhora, Tiffany Adams, apanhou um avião. Era um voo interno rápido, era hora e meia entre Quebec e Toronto. Ela estava cansada, estava com sono, encostou a cabeça e ainda antes do avião levantar voo, já a senhora dormia profundamente. A dada altura ela acorda e durante alguns instantes ela não faz ideia onde está. E compreende-se porque estava tudo às escuras, mas mesmo às escuras. Ela não via um palmo à frente e acordou também com frio. E percebeu então que, ok, estava dentro do avião que apanhara para ir para Toronto, mas estava sozinha. Não havia mais ninguém no avião. O avião estava parado, estava vazio, estava gelado. E ela ficou aterrorizada. Então ela saca do telemóvel para ligar a uma amiga. Infelizmente não conseguiu dizer muito, a bateria morreu logo no início da chamada. Isso é um filme, pá. Ela tentou carregar o telemóvel no avião, nada aconteceu. E ela aí percebeu, ok, o avião está desligado, está completamente desligado. O que aconteceu? O avião aterrara, toda a gente saiu, passageiros e tripulação, e esqueceram-se dela. E a senhora começa a entrar em pânico. E ela contou isto num post de Facebook onde diz que sofre de ansiedade e que ninguém percebe o terror que ela estava a sentir naquele momento, a um ponto de achar que estava dentro de um pesadelo e que ainda não tinha acordado. Bom, ela foi no escuro aos apalpões até ao cockpit, onde encontrou uma lanterna, ligou a lanterna, foi até à porta principal do avião. Ela só queria sair dali, conseguiu abrir a porta do avião, estava pronta para sair dali quando percebeu que se preparava para dar uma queda de 15 metros. Ai, meu Deus. Porque calhar era não. essa a altura que a Claro, porta claro. do avião estava do chão. Por isso é que é preciso uma escada, não é? Para as pessoas poderem entrar e Mas com a sair do lanterna não avião. conseguiu fazer sinais? Bom, ela diz, sentou-se na porta com as perninhas penduradas e desatou a fazer sinais de luz com a lanterna, a acenar com ela, a tentar que alguma alma a visse. Ela diz que perdeu a conta ao tempo e não sabe quanto é que passou, até ver um senhor a conduzir um carrinho de transporte de bagagens. E a pobre mulher desata aos gritos lá de cima e a mexer a lanterna, até que o homem a viu. Diz ela que o homem ficou em choque, me perguntou, como é que a deixaram aí dentro? E ela respondeu, estou a perguntar a mim próprio isso mesmo já há uma série de horas. Conseguiram tirar a senhora do avião, levaram-na para o edifício principal do aeroporto, onde teve logo uma reunião com as pessoas da Air Canada, de quem era o avião, e neste momento estão a investigar como é que isto pode ter acontecido e ninguém sabe como é que isto aconteceu. Entretanto, a senhora diz que este incidente a deixou com terrores noturnos e ataques de pânico. Eu diria que o pessoal da Air Canada se deve preparar para sacar de um bom caminhão de dinheiro para dar a esta Sim, senhora. em princípio será. Uma coisa é uma pessoa acordar. Só a mim é que não me deixam a dormir no avião. É verdade. Deixa-me dormir. Ah, pá. Só a mim. Uma coisa é uma pessoa acordar e estar no terminal da Carris, não é? Dentro de um autocarro. Dentro de um autocarro. Agora, estar fechada num avião Sim. estacionado no aeroporto, epá, é impressionante. E na volta. Era mais gira, deixavam lá, ela dormia, porque quando ela acordava já o avião estava noutro voo, noutro sítio. É isso. Eu gosto de passar sim. na conversa entre os comissários de bordo, não é? E aquele que ficou de contar as pessoas que andaram. Então contaste, não ficou lá ninguém. Não. Mas foste ver. Não, epá, Fui. eu acho que se calhar a tripulação achava que estava a fazer o bem. Exato. Viram, estava uma senhora a dormir. Estava toda Que descansada. pena acordar. Não, esta deve estar cansada. Estava uma senhora a dormir no 18A. Vamos deixar. Já lá não está. Se fôssemos nós, não íamos buscar a lanterna, íamos buscar uma manta e continuávamos. não é? Claro, claro. Epá, sim, sem dúvida. Sem Não, eu dúvida. procurava uma manta. Eu procurava a buzina do avião. Mas eu consigo imaginar a tripulação a dizer: vamos deixá-la fazer ao apaguem a luz e fechem a porta do avião devagarinho.
clique. Lembro-me que o ano passado apareceram várias notícias vindas da América sobre invasões de casas por ursos. Há zonas da América onde os ursos estão muito perto das casas das pessoas e de vez em quando a curiosidade e a fome faz com que eles tentem a sua sorte. E eu lembro-me de, e vocês também, excelentes vídeos de câmaras de segurança mostrando ursos, por exemplo, a consultar o conteúdo de frigoríficos ou a nadar em piscinas. Eu adoro ursos e acho pena que exista o inconveniente deles tenderem a atacar humanos. E quem viu o filme Revenant com o Leonardo DiCaprio sabe do que eles são capazes, não é? Apesar daquele ser um urso feito em computador. O DiCaprio está a dizer à senhora que ficou no avião: você tem pesadelos com isso? Está a giro, está. Exato. E eu não estou inteiramente convencido de que o famoso truque finge-te de morto resulte. Muito pela razão de que me parece impossível levar a cabo uma imitação convincente de morto quando se tem uma criatura gigante e potencialmente letal a farejar. A não ser que com o medo tenha um ataque cardíaco e aí se calhar resulta. Eu não devia estar aí. Não é? Mas ainda assim eu sou fã de ursos e adorei esta nova história vinda da América. É mais uma notícia sobre um urso preto enorme que entrou numa moradia. Mas este só queria sossego. Foram encontrá-lo dentro de um guarda-roupa a dormir, refastelado numa prateleira de cima. Bom. Estava cansado. Na prateleira de cima. Sim, ele subiu para a prateleira, que era um armário que tinha uma prateleira assim em cima. E o urso foi para aí, para essa prateleira, e deitou-se ao comprido. E há uma imagem maravilhosa de paz e de relaxamento. Duas coisas que os donos da casa talvez não tenham sentido quando abriram o guarda-roupa e descobriram algo que não era definitivamente um casaco de peles. O que é certo é que o urso não fez mal a ninguém. A polícia e o pessoal do controle animal chegaram e acordaram o urso pelo lado de fora da casa, batendo suavemente na janela do quarto. E dizem eles que o urso acordou, de facto, quando eles bateram na janela, mas não reagiu agressivamente, olhou para eles e bocejou. É incrível a imagem. Só digo, muito fofinho. Ainda assim, para o tirarem dali e o devolverem à natureza, tiveram de o pôr a dormir ainda mais. Se calhar nem era preciso, que ele estava cheio de sono, mas usaram um dardo daqueles tranquilizantes. A polícia de Butler Creek, que é o sítio onde isto se passou, apelou, entretanto, a todos os habitantes da zona para trancarem as portas à chave, porque deixar portas no trinco já não funciona, sobretudo as portas das traseiras das casas, que têm maçanetas e puxadores. Os ursos já perceberam como é que funciona um puxador e então sabem rodá-lo e abrir portas na boa. E eu devo dizer, a minha cadela Flor também. A minha cadela abre tudo quando sejam portas que não sejam fechadas à chave. Eu só queria era ensinar-lhe como é que se volta a fechar, porque às vezes umas correntes de ar que não se aguenta. É incrível. Mas ela salta e com a patinha. Não é simplesmente assim, ela põe-se em pé, põe-se nas duas patas de trás, vai lá com a pata, esclanque, e a porta abre. E ela entra, na boa. Mas ela apoiando-se nas patas de trás consegue chegar à fechadura? Consegue. Ela é grande. Pois é. Cadela, sim. Não é Ou então tens as portas muito pequeninas. Sim, é a casa dos 7 anões da parede. Bom, para terminar, achei que vocês iriam gostar de saber que foi revelado o queijo mais caro do mundo. Trata-se do queijo Cabrales, é o chamado queijo azul, é daquele com fungos, não é? Trata-se de um queijo que fermenta e ganha o seu sabor dentro de umas cavernas em Espanha. Pronto. Fica numas cavernas durante 6 meses. 6 meses em que pastores escalam as montanhas e entram nas cavernas para esfregar e virar o queijo, para ajudar o processo de maturação. Parece demasiado trabalho para um queijo. Para mim, deem-me umas tostas com queru e eu fico satisfeito. Bom, o que é certo é que um queijo Cabrales, ou o queijo que nós comemos em Setúbal. Lembra-te exato, que era o queijo alentejano em creme. Como é que se chamava o queijo? Como é que era? Queixopas. Queijo cachopas, pois é verdade. O que é certo é que um queijo Cabrales foi leiloado há dias. Quem o comprou foi Ivan Soares, dono de uma cadeia de restaurantes em Espanha, e o homem pagou por um queijo 14.200 euros. Obrigado e bom dia. 14.200 euros por um queijo com fungos. Não, mas eu compreendo. Nem sequer se pode entrar com a porta da frente, é que entrar pela porta dos fungos. Porta dos fungos. Estava aqui sossegadinha à espera. Famoso grupo do humor também do Brasil, não é? Sim, Exato, a porta dos fungos. Sim. Exato. Estava aqui a ver as imagens do urso. Mas ele está muito calmo. Ele está na vida dele. Ele está na vida dele. Chegas a casa, abres o armário e dizes: olha, está aqui realmente o urso a dormir. Mas está tudo bem. Mas nós cá em casa, cá em Portugal, tipo, olha, entrou-me uma varjeira em casa. É o máximo, não é? Exato. Agora um urso. Não chega cá nada. Nem o calor, nem os ursos, nem o que eu não acho muito chega cá engraçado nada. nesta edição é que tiveste duas histórias e numa seres humanos acordam um urso e noutra seres humanos deixam uma senhora dentro de um avião a dormir. Não vale a pena acordar a senhora, deixa a dormir. É verdade. Sim.
Também tinha graça Boa se ligação. chegassem a casa e a senhora estivesse a dormir em cima, na prateleira do armário e tivessem deixado o urso. Dentro de um avião sozinho. Ou então estavam Claro. lá os dois, a senhora e o urso. Cada um numa Isso agora cada um prateleira. sabe de si, não Não, é? isso é um belo podcast, já falámos disso há bocadinho. É verdade. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta FNAC, onde se chega primeiro a todas as novidades. Deixa-me só dizer uma coisa, já me esquecia. O meu filho. Pode estar à vontade. Se o- fosse 9 e 4 é que era já. São quase 9 e 5, portanto. O meu filho é relações públicas, é meu relações públicas agora, o meu filho. E ontem estávamos num restaurante indiano na parede e havia uma menina que queria falar comigo e estava muito tímida. E depois o Pedro disse: Mas já como é que te chamas? E não sei o quê. E ela disse: Chama-me Mafalda. E o Pedro obrigou-me, disse: Agora vais falar amanhã na Mafalda, para ela ficar contente. Oh. E portanto, um beijo para a Mafalda, que é o ouvinte do Homem que Mordeu o Cão. Olá, Mafalda. Muito bem. Tens um excelente RP, Nuno. Foi, sim, o Pedro é o meu relações públicas agora, o meu filho. Não diz como O meu RP, o meu RP é isso, o meu Mas RP. RP. O meu filho é o meu RP. Para mim, uma das melhores e das mais hilariantes cenas do clássico filme de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, é também a cena preferida de Pedro Ribeiro, porque já falámos desta cena várias vezes, desde que vimos o filme em 94, que é aquela cena maravilhosa, negra e cómica, em que o John Travolta mata acidentalmente um tipo com quem está a conversar num carro. Estupidamente, ele está a conversar num carro enquanto segura a pistola, mas é de notar que ele não está a segurar a pistola de forma ameaçadora. Não, Mas é um só acidente. está a É um pegar- acidente. está a pegar a E vocês pistola. lembram-se qual é que é o motivo da conversa? Eu estava a tentar lembrar-me, pá, eu já vi tantas vezes o Ora filme. bem, é depois da cena em que Travolta e Mas é Samuel uma conversa, Jackson. é daquelas conversas a Tarantino sobre, Mas sobre porquê? nada. Porquê? Porque é depois de eles estarem na casa com os miúdos. Sim. E eles acham que já deram cabo toda a gente e aparece um deles com a pistola e começa aos tiros. E não há um tiro Exatamente. que acerte neles. Então Samuel Jackson É verdade. decide que está na altura de se reformar porque ele diz que aquilo foi uma divine intervention. Claro. Que foi Deus que desviou as balas. Aham. E Travolta, que está a falar com ele e dizer: Pá, não foi nada disso, eles têm apenas má pontaria. Olha para trás Lá está. e diz: What do you think? Do you really think God came down here? Freaking out on us. I'm telling Marcellus today. I'm through. But why don't you tell him at the same Ele está a time? assistir, Why? não é? Don't worry, I will. Yeah, and I bet you $10,000 he laughs his ass off. I don't give a damn if he does. Marvin, é o nome dele. É. What do you think, make Marvin? all this? Agora, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped it? Oh, man. Esta é das melhores cenas de sempre. eu gosto da reação dele. Oh God, I shot Marvin on the face. Porque ele vira-se, ele vira-se e está assim todo debruçado, todo sorridente do banco de trás e tem a pistola pousada no banco. sim. E, pronto, passa por uma lomba. E rebenta Depois e passa têm por que uma lavar lomba. o carro todo. e Claro, tal. claro, Que é claro. quando claro. chamam depois Harvey Keitel. Que é o The Wolf, não é? O senhor que limpa as situações. Bom, Está sempre esfomeado. Angry like the wolf. pois bem, Boa. o que aconteceu há uns dias em Joanesburgo, na África do Sul, não anda longe disto. Basicamente, dois bandidos violentos entram numa loja, armas em punho. Isto é um assalto! De repente, e sem nada que faça prever, pam! Um tiro. Basicamente, um deles matou o outro sem querer. Para ser tão Instantâneo. Eles acabaram de chegar à loja, um deles mata o outro sem querer e foge. E acabou o assalto ali. Pronto. Coisas que acontecem. Ladrão que rouba ladrão. Claro. E agora, novas carreiras de sucesso. Na China surgiu uma nova profissão e está a dar dinheiro. Antes de mais, porquê é que surge esta nova profissão? Porque, segundo estudos e sondagens recentes, o que se passa é que na China o nível de traição conjugal está a atingir números alarmantes. E a ideia que eu tenho é que tudo na China atinge números alarmantes comparando com outros países, porque na China há muita gente. É isso. há muito Qualquer de tudo. número, há muito de tudo. Epá, claro, qualquer número que surja sobre coisas que as pessoas fazem será sempre alarmante comparado connosco, por exemplo. Mas pronto, parece que uma das grandes tendências da atualidade na China é traições em casamentos, homens traindo as suas mulheres com amantes. Estás em casamentos, portanto, as pessoas estão-se a casar e já estão a trair umas às outras. Já, logo de imediato. E então, isto leva-nos a esta profissão notável e, ao que parece, próspera. Estamos a falar da profissão de desencorajador de amantes.
Ou seja, temos aqui profissionais cujo emprego consiste em irem ter com as amantes de maridos infiéis e de as tentarem convencer a sair de cena de modo a não estragarem o casamento às pessoas. Portanto, eles falam com as amantes, não é com Não os é com os maridos. maridos. Se fosse com o casal, sim, ou com Quando a ouvi mulher ou com o desencorajar, marido. pensava que iam ter com os maridos. Não. Vão ter com as amantes e dizem: não faça isso. Não faça isso. Não, saia. Mas era engraçado falar com os Saia. maridos. Ela não é assim grande coisa. Não faças isso. Mas isto ao mesmo tempo soa meio sinistro e gangster, mas parece que não há qualquer violência metida ao barulho. Estas pessoas são pagas, no fundo, para irem ter com as amantes e estarem ali de volta delas. Vá lá. Saia de cena. Vá lá. Eles têm um casamento bonito. Olha, quem é que lhes paga, sabes? Ou seja, Faz ideia. É a mulher isso traída? ou É são o quê? amigos. Não, é capaz de ser. Eu amigos, penso que é a sim, mulher sim. traída. Porque isto é tudo muito mulher às claras. traída. Isto é tudo muito às claras, não é? É como em algumas zonas do. A mulher vai pagar. É como é. Pá, a sério. Quer dizer, Mulher traída. A mulher traída pensa: ó senhor, vá falar com a amante do meu marido para ela deslargar. Onde é que está a boa? Mas é Onde é demais. que está a boa e velha mulher traída que vai ter com a amante e ameaça a amante? E dá-lhe uma chapada. Ouve lá, sabes quem é que eu sou? Claro, logo com o chinelo. Com um São chapado. muitos na China, Vasco. Eles não podem dar-se esses. É isso, Não. é isso. Parece que estes profissionais são pessoas ótimas para chegar e depois recebem quantias de perto de 40 mil euros por caso. 40 mil caso haja sucesso, acho eu. Eles têm de cobrar menos se não conseguirem, não é? Aí se calhar pagam só as horas que eles andaram a chegar. Chegar é uma arte e possivelmente eles conseguem sucesso porque vencem as pessoas por cansaço. Mas é isto, desencorajadores de amantes reconstruindo casamentos desde este ano. Eu gostava de terminar com uma muito rápida. Na América, um banco depositou na conta de um insuspeito cliente a quantia de 6 mil milhões de dólares. Foi engano. Não Mas vale. durante algumas horas houve um homem que se foi ao multibanco, deve ter colapsado. Pessoal, imaginem-se a ir ao multibanco. Deixa-me cá ver o saldo. 6 mil milhões de euros. Eu nem sei bem, assim de imediato, quantos zeros é que isto envolve. Eu nem sei se os talões de multibanco têm espaço para tantos zeros. O que eu sei é que houve um senhor que durante umas horas teve 6 mil milhões na conta. Se isto me acontecesse, eu desatava instantaneamente a gastar em tudo do bom e do melhor. E quando aparecesse alguém do banco a dizer: foi um erro nosso, eu responderia: não sei, agora não sei de nada. Agora já comprei um Space Shuttle, não sei de nada. Tu compravas um Space Shuttle. Era o que eu ia de imediato comprar. Dá um muito Space jeito. Shuttle. Não. Respondi acaso- com este tom de voz. Nós temos um colega que diz que ganhasse €1.000.000, comprava logo um trator. Pronto. Não, um Space Shuttle. Space Shuttle. Space Shuttle para de vez em quando ir uns fins de semana à Lua. Claro. Com a minha família. Que é muito bom, muito animado, aprazível. é animado, Por acaso é aquilo um lá, sítio. tanta coisa para se Não, fazer, é ótimo verdade, para é saltar. É ótimo para saltar. claro. Era só Sim, por a água isso. também é quentinha, as praias são paradisíacas. Não saltas em câmara lenta. Não é? Então é um trampolim. Para mim é o Claro. suficiente. Seja um trampolim ou coisas insufláveis. ou- Em trampolim não saltas em câmara lenta. Eu não salto em câmara lenta em lado nenhum devido ao meu peso. Hão de me ver a cair. Um Space Shuttle. Tá bom. Acho que o método não sei de nada funciona com os bancos. Acho. Experimenta, experimenta. Experimenta e depois diz-nos. Ok. Está bem? O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: o regresso dos Cão Files, a quinta dimensão. Fantasmas, horror. Preparai-vos que isto hoje é de alto lá com o sobrenatural. Mas antes disso, eu não sei se vocês falaram disto aqui antes de eu chegar, ou hoje, ou ontem. Mas a imagem do pônei que entrou num supermercado em Sintra e foi comer legumes, é das melhores coisas que há na vida. Não vi isso. Eu vi a fotografia. Também não vi. A alegria do pônei a comer legumes na secção dos vegetais do Lidl de Sintra. É ouro puro. E na versão integral do vídeo parece que se ouve uma senhora a dizer: já da outra vez foi um cavalo. O que significa Que grande buffet que ele tinha ali. Aquele supermercado está na rota dos equídeos. Sim, Epá, está Adorava ali que à mão. a seguir entrava lá uma zebra. É lindo. Procurem por essas imagens porque vale muito a pena. Um pônei na secção dos legumes. Bom, ontem a britânica que dá pelo nome de Brocard, a mulher que tem casos com fantasmas, voltou a esta rubrica, não é? Porque supostamente o seu ex, o tal soldado vitoriano falecido, Está com ciúmes. lhe anda a fazer cenas de ciúmes desde que ela adotou um boneco de palhaço supostamente possuído por um espírito. Quando eu digo isto em voz alta é mais pior estranho. ainda. É. Pronto, ela diz que é só um amigo, não tem nada com ele. E portanto o soldado vitoriano está errado em fazer estes ciúmes todos. Mas ela também procura problemas, não é? Eu acho que sim. Ela procura. Caminha para estes É. buracos É. onde cai. Hoje gostaria de vos apresentar a influencer brasileira Bella Mantovani.
Bela Mantovani é nome artístico, e é um bom nome artístico, há que dizer. Ela, na verdade, chama-se Milena Macedo e está a fazer furor nas redes devido a algo que se calhar mais vale ser ela a explicar. Pedro, eu acho que tens aí o som de Bela Mantovani. Sim, gente, uma médium. Posso falar pra vocês que eu sinto arrepios, presenças, tenho relações íntimas com fantasmas. Para os mais íntimos, eles sabem do que eu tô falando. O que eu quero falar aqui é sobre as minhas experiências íntimas com as entidades. Na minha adolescência, essas intimidades eram mais frequentes. Essa semana, eu tive uma outra experiência e consegui filmar. Havia um tempo que não acontecia. Não sei por que eles me procuram para isso. Não consigo entender o motivo. Ainda não fui em busca de resposta. E gostaria muito, se alguém souber, pedir autorização, sim. Fui permitida postar o vídeo na minha plataforma. Ok. E eu vou deixar para vocês verem. Portanto, ela teve uma ação noturna com um fantasma, não é? O fantasma Não sabe é porquê. Não sabe porquê. Não sabe aconteceu. E ela pede ajuda, se alguém perceber porque é que me escolhem. E o fantasma autorizou que ela publicasse nas redes sociais dela. Claro. Eu gosto de imaginar a perguntar: importas que eu ponha isto no Instagram? É isso. Claro, e o fantasma, claro que E sim. ele, claro que sim. Eu acredito nela e sabem porque é que eu acredito Ela nela? vai tagar o fantasma? Se calhar o fantasma tem Instagram. Eu acredito nela, talvez porque neste vídeo em que ela faz este desabafo, ela, vá-se lá saber porquê, tem um berbequim na mão apontado para a câmara. Pois, claro. E isto é capaz de ser uma jogada psicológica dela. Eu tenho medo de ser atacado com um meu berbequim, Deus. apesar dela estar a um oceano de distância de mim, e por isso, seja como for, eu digo sim, senhor, de certeza que está a falar a verdade. Há fantasmas que têm relações com ela durante a noite. Mas o que importa aqui reter é que. Não poderá ter sido o barbequim. Pois, está tudo a pensar acho nisso, que não é? Acho que não. Desta vez ela deixou então uma câmara a gravar tudo. Foi o fantasma, não foi o Black Decker, filha. Só que, de acordo com a notícia que eu encontrei, para se conseguir ver a versão integral do vídeo, só pagando. Ok? Tudo que ela dá de borla. Pois. O que ela dá de borla é uma amostra de alguns segundos em que a vemos na cama a dormir, de costas voltadas para a câmara, imagem a preto e branco, não é? Filmada no escuro, com aqueles infravermelhos, para se ver tudo com clareza. A dada altura, vemos o lençol que a cobre ser puxado lentamente para baixo. Por quem? Por ninguém. O lençol está a mover-se sozinho. E depois não vemos mais nada. E a notícia que eu li sobre ela diz que ela está a vender o vídeo, só que eu andei no Instagram dela em busca de informações sobre onde se compra e quanto custa, porque eu estava disposto a desembolsar guito para isto. Depois, obviamente, que pedi o dinheiro aqui à rádio. Apresentavas a fatura. Pedi a fatura à jovem. Era matéria de trabalho, não é? E por isso dinheiro bem gasto, pela Bauer. Mas andei à procura, não encontrei nas redes dela nenhuma informação sobre isso. E tive pena, porque eu queria ver tudo. De notar que Bela Mantovani recentemente esteve envolvida em polémicas pela apologia que fez do amor livre. Agora reparem no leque vasto de possibilidades que envolve o amor livre, porque, como vemos, não é só com pessoas do plano terreno, é também com espíritos. E fiquei a saber que existe um nome para isto, que é espectrofilia. Pessoas que apreciam forró-bodó com espíritos. Isto existe. Mas não é toda a gente que os recebe em casa, não é? Na cama, ela sim. Eles chegam e ela diz que não sabe porquê. Ela não sabe porquê, não é? Ela não sabe porquê. Se alguém souber, ela diz Acontece, que para Não dá por ela. Sim. Bom, vamos prosseguir com o Sobrenatural. Esta história vem de um ouvinte nosso que assina Agüeiro do Cemitério. E é uma memória de infância que não o larga e que acabou com ele a ser notícia no jornal local. Quer dizer, não foi bem ele que foi notícia no jornal local, só que foi. Mas até chegarmos aí, bastante horror será vivido. Ele deixou esta inesquecível memória da vida dele no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Recordo que toda a gente que quer fazer parte desta comunidade de partilha de histórias bizarras, basta irem ao reddit.com. Desculpa. Certas músicas começam aos gritos. Não sei o que é que foi. Foi muito alto. Foi. Ó DJ, mais. Desculpa. Mas podem ir a qualquer app também de acesso ao Reddit e procurar por HQMC. Vamos então a isto. Vamos à história arrepiante do Agüeiro do Cemitério. Diz ele: tinha eu 11 anos e vivia numa pequena aldeia no norte do país, onde o acontecimento mais importante do ano era sem dúvida as festas anuais que atraíam gente de todas as freguesias vizinhas. As festas eram realizadas junto à igreja, mas naquele ano, por algum motivo, o arraial foi feito num local com mais espaço, um pouco mais distante da mesma. Noite de sábado,
e toda a gente se concentrava no Arraial para ver um grande nome da música popular portuguesa. Vou arriscar, foi o Toy. Pode ser o Toy. Sim, pode ser o Toy. Todos menos eu e a minha mãe, que tinha como função realizar diversos arranjos florais na igreja da freguesia e que me levou como ajudante contra a minha vontade. Sim, por alguma razão não consigo imaginar um miúdo de 11 anos a celebrar com alegria o facto de ser ajudante da mãe em arranjos florais. Continua ele. Todos os anos a minha mãe realizava essa função, apesar de não ter grande jeito. Não estava à espera desta observação. Não estava à espera. Ele está mesmo contente. Eu imaginei que a senhora era uma craque dos arranjos florais, mas agora que penso disso, uma craque talvez não levasse o filho de 11 anos como ajudante. Diz ele: ninguém tem a coragem de dizer isto diretamente à minha mãe, sendo esta a principal razão pela qual me quero manter anónimo nesta história. Ok. Ele diz que ela com a idade só se vem tornando mais assustadora. Tá bom. O que eu acho é que, dada a especificidade desta história, mesmo não havendo aqui nomes, eu diria que haverá poucas hipóteses de da mãe se ouvir isto não saber que estamos aqui a falar dela. Não perceber logo, não é? Se for esse o caso, um grande beijinho, minha senhora. Não se zangue com o seu filho. Na volta, é ele e o próprio mundo que não percebem o brilhantismo dos seus arranjos florais. Bom, é agora que a história começa a ficar aflitiva. A certa altura da noite, diz ele, já perto da meia-noite, a minha mãe pede que eu vá buscar água. Contrariado, peguei em 2 baldes e fui à torneira perto da igreja. Qual a minha surpresa quando reparo que não saía de lá nem uma única gota d'água. Procurei em volta e a única torneira que vejo é a que fica no cemitério, que ficava atrás da igreja. Pronto, está o caldo entornado, não é? Seria de pensar que cemitérios à noite seriam um lugar pacato para se estar, pela simples razão de que, por definição, quem lá vive não pode, em princípio, fazer nada. Só que são cemitérios à noite, não é? E esta mera junção de palavras já provoca cenas. Então avancemos, que é agora que começa o horror. Era um cemitério grande, disse o nosso ouvinte, que tinha apenas um candeeiro na entrada. Tinha 2. Quando ele disse um candeeiro, imaginei mesmo um candeeiro com um abajur. Com uma mesinha. Uma mesinha à porta do cemitério. Tinha 2 torneiras, uma na parte da frente do cemitério junto à porta e outra lá ao fundo, num local imensamente escuro e, para uma criança de 11 anos, profundamente aterrador. Mas naquele dia, movido por uma coragem que não sabia que tinha, resolvi entrar no cemitério para ir buscar água na torneira mais próxima. Quando lá chego, novamente me deparo que dessa torneira nem uma gota d'água saía. Mas o que é que se passa com as torneiras deste sítio? Valha-me Deus. Um profundo terror tomou conta de mim, diz o nosso ouvinte, quando me vi confrontado com a escolha de ter que ir às profundezas do cemitério buscar a maldita da água ou voltar a pé para junto da minha mãe sem ela. Confesso que a minha mãe me suscitava mais medo. Até eu já tenho medo desta senhora. Caramba. Por isso, diz ele, lentamente e olhando constantemente em volta, fui-me dirigindo em direção à torneira mais distante, ficando completamente emaranhado na escuridão. Quando lá cheguei e constatei que essa torneira finalmente funcionava, um enorme alívio tomou conta de mim, sentimento esse que durou pouco tempo, porque comecei a ouvir barulhos estranhos. Malta, no cemitério à meia-noite, ok? Recordo, ele estava nas profundezas do cemitério, na parte mais escura. Ele basicamente atravessou o cemitério de uma ponta à outra para ir buscar a água. E agora ali estava ele a ouvir barulhos estranhos no cemitério e a ter de o atravessar novamente para trás. Sem saber de onde vinham os barulhos, diz ele, peguei em ambos os baldes e tentei regressar o mais rapidamente possível. É então que me deparo com um problema de que não estava de toda à espera. Os 2 baldes cheios de água pesavam bastante e quase nem os conseguia levantar. Bem visto. Uma pessoa dificilmente consegue fugir de fantasmas ou zombies com 2 baldes cheios de água. Pior ainda, um miúdo de 11 anos com 2 baldes cheios. Diz ele, e eu tive pena da pobre criança, lá os fui arrastando durante todo o caminho de volta. Sem olhar para trás. O medo transformou-se em frustração e fiz todo o caminho de volta a arrastar os baldes enquanto pronunciava alguns lamentos misturados com insultos e críticas à minha mãe. Temos que imaginar que ele está num cemitério à noite. À noite? Sim. Dizer reis. Parte de aço da velha. Quando chego perto da porta do cemitério, diz ele, começa a ouvir gritos de terror que se afastavam. Gritos de terror. E essa foi a gota d'água, diz ele. Aliás, esses foram os baldes d'água, porque toda a minha coragem desapareceu, larguei os baldes e corri com todas as minhas forças para perto da minha mãe. Epá, que terror. Ruídos e gritos no cemitério e ele sozinho ali à noite. Fogo. Ao chegar perto da minha mãe, diz ele, ela só me diz, demoraste? Após 30 segundos a respirar fundo e lentamente a sentir de novo o meu espírito a reentrar no meu corpo, respondo à minha mãe que não consegui trazer a água. Ela muito calmamente responde, como é que podias ter trazido a água se a torneira só funciona com a chave e tu não a levaste? E diz isto levantando a mão e dando uma chave.
e diz-me para eu voltar lá para ir buscar a água. O meu espírito, que acabara de reentrar no meu corpo, volta a sair. A minha mãe, ao ver-me mais branco que as paredes da igreja, pensou que eu estava a ficar doente e levou-me para casa. Coitado. E agora vem o desfecho, que é lindo. Diz ele: uns dias mais tarde, no jornal local, sai uma notícia com o seguinte título: casal de namorados aterrorizado por fantasma em cemitério. E no corpo da notícia referiam que um casal de namorados que tinha ido à festa afastou-se para namorar, foram para trás da igreja, onde acabaram assombrados por uma estranha voz de criança que vinha do cemitério e que gemia enquanto se queixava da própria mãe. É assim que nascem os mitos, não é? Claro, exato. Este nosso ouvinte deve ser um mito local, não é? Dizem que no cemitério à noite se ouve a voz de uma criança amaldiçoando a sua mãe. Não, não, era só o nosso ouvinte a acartar 2 baldes de água contra a vontade. Lindo. História maravilhosa. Que maravilha. Obrigado por isto, Agüero do cemitério. Olha, deixa-me agradecer também em nosso nome aos ouvintes todos, que eu não sei o que é que se passa com o Lidl. Tu contaste a história do pônei, não é? Sim, entraram mais bichos em Lidls. Pá, há uma imagem maravilhosa de um porco No Lidl também. no Lidl de Alcochete. Mas ele está tão feliz. Pois deve estar. Epá, os animais ficam felizes porque de repente Aquilo é um buffet. É como se fosse um Aquilo é um hotel 5 casamento. estrelas. Ele está tão contente. Mas está a comer o quê? E está hesitante. Porque ele vai ali aos frutos secos, depois pensa: não, vou aqui ver o peixe. Vou ver o peixe. E andam atrás dele, e ele, pera, ele olha para as pessoas como que venham cá, venham. Venham cá que eu já vos digo. E depois esconde-se ali atrás dos frutos secos. Mas o olhar inquisidor dele parece que está a ver as promoções. Olha, Sim. Ele não sabe por onde Estão assim a começar. ver. ele que não vá ao talho que ainda encontra lá um amigo. É pá, sim, isso é triste, isso é triste. Arthur! O que é que te fizeram, Arthur? Então tentou aliciá-lo com uma alface, mas ele olha para a alface como quem diz: é este menino alface. Eu alicia-no com outras coisas, por amor de Deus. Está bem, está. Que coisa maravilhosa. Bom, O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta da nova edição especial Anniversary do Seat Ibiza e também FNAC, onde encontras as novidades tecnológicas das melhores marcas aos melhores preços. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Título deste episódio: avós, hospitais, lentes. Eu juro que tentei ligar isto tudo num título, mas ia tendo um esgotamento. Achei que era melhor não. O homem que mordeu o cão. Ninguém para esses avós! Isto sim podia ter sido um título. Um título de um filme. Podia ter sido um título, sim, sim. Na primeira edição de hoje falámos no senhor de 77 anos que, num misto épico de coragem e palermice, decidiu atravessar uma linha do comboio com a cancela fechada, escapando por menos de um palmo a um comboio que passou a grande velocidade. Esse vídeo já está no Facebook da Comercial e no Facebook do Cão. Agora, uma notícia de uma avó em delírio em Portugal. Esta acabou de chegar, está nos jornais de hoje. A PSP da Marinha Grande prendeu ontem uma avó por invasão de campo de futebol. Eu acho isto extraordinário. Uma senhora, 55 anos de idade, invadiu o campo quando o neto que jogava numa das equipas foi expulso. E nada se me figura mais espetacular do que uma invasão de campo solitária levada a cabo por uma avó. Sobretudo porque, quando eu ouço ou leio a palavra invasão, seja que invasão for, eu tenho tendência para imaginar o invasor aos gritos selváticos e o olhar esbugalhado a agitar os braços no ar. Não sei se foi assim. Todas as grandes invasões da história. Sim, tiveram lugar. Aliás, os sim. franceses tentaram invadir Portugal. Tentaram e ficar cá gritando. Mas com sotaque francês. Junot. Le tampon. Bom, em Inglaterra, mulher é acusada de roubar num hospital. Roubar o quê? Isto é muito bom. A senhora estava com um problema gastrointestinal tramado. Esteve horas sem ninguém lhe ligar nenhuma num canto do hospital. Finalmente lá a viram. Chegou-se à conclusão que ela tinha de ficar internada no hospital. Ela quis avisar um amigo, mas não tinha bateria no telemóvel. Então o que a senhora fez foi basicamente pegar no carregador e ligá-la a uma tomada na sala de espera do hospital para fazer a chamada. Quando dá por isso, os seguranças tinham chamado a polícia porque a senhora estava, e passo a citar, a roubar eletricidade ao hospital. E assim fiquei a perceber que afinal sou um bandido, porque neste preciso momento estou a gamar o Grupo Média Capital Rádio que nem um criminoso. E ainda vou roubar mais, que ainda me faltam 96% para esta traquitana estar carregada.
Eu já roubei então eletricidade em salas de espera. Também eu. Várias. Somos não uns é? bandidos do pior. Senhor da CUF, bom Se dia. calhar não devíamos ter conversado isso aqui no ar, mas de facto. Bom, não é? as críticas dementes a produtos à venda na Amazon continuam. Vários ouvintes nossos enviaram uma recente compilação que inclui coisas que o pudor me impede de reproduzir aqui. Nomeadamente, eu vou só falar assim por alto, no desabafo pungente da mãe de 3 filhos adolescentes que agradece à Amazon a venda de packs de 36 pacotes de lenços Kleenex. Porque está farta de descobrir panos de cozinha escondidos na cave. Rijos como se fossem feitos de alumínio. Não vou entrar em detalhes. Quem perceber, percebeu. Vou ler esta notável crítica a uma lente fotográfica Sigma Ultra Telefoto Zoom para máquinas fotográficas Canon DSLR. Isto prova que as críticas estranhas chegam até mesmo a produtos normais e não apenas a coisas como bidões de 200 litros de lubrificante ou sacas de 2,5 kg de gomas em forma de urso. Vejam o que diz um senhor na zona das críticas da Amazon. É esta lente fotográfica, ele dá 5 estrelas e diz o seguinte: levei esta menina para o topo do edifício Chrysler e atirei-a lá de cima. Partiu-se num milhão de pedaços, tal como eu esperava. Estou completamente satisfeito. Recomendo. Pá, gosto da secura. É só isto. 5 estrelas para esta lente. Que maravilha. Não, ele se calhar o que é que diria a garantia? Inquebrável? Sim. Olha, temos pena. Mas o que dá a entender é que de facto isto aconteceu como acidente a este senhor e que ele escreveu isto com a raivinha. Pá, adoro. Estou completamente satisfeito. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Montepio. Quando a sua empresa ganha, ganhamos todos. E Homes Place, o seu verão começa aqui. Escolha o seu pack e comece. Eu amanhã vou ter que falar de galinhas sedosas. É já um teaser que eu estou aqui a fazer. Que é uma música de Jackie Ferreira. Galinhas sedosas em de biquíni. O homem que mordeu o cão. Roendo um pedregulho na falésia, aquecendo à minha frente os tornozelos, aqui no lugar da saia onde havia um bolso. Eu ouvi essa música em repeat. Foi incrível, não foi? Sim. Uma homenagem Rui Veloso. Uma homenagem Rui Veloso. Bom, como já aqui se provou vezes sem conta ao longo dos anos de existência desta rubrica, as últimas tendências da moda são algo que eu aprecio acompanhar. As ideias realmente vencedoras e capazes de mudar o mundo, e isso leva-nos a algo que está a ser lançado este inverno e que roça o sublime. Falo de cascóis para tornozelos. Oi? E que tal meias só mais compridas? Não, Elsa, não olhes para o passado. Abraça ao futuro. Explica o conceito. Como é que é? É muito fofo e tem a ver, pelo que vejo na fotografia que tive acesso, com a atual tendência para homens usarem calças bastante curtas sem meias, o que mostra a pele do tornozelo. Sim. Não é? E devo dizer que uma vez uma estilista vestiu-me dessa forma para uma gala da RTP. E há pessoas a quem esse tipo de coisa fica bem, mas há outras, em que este tipo de coisa faz com que eu pareça só um completo lunático. Ok? Eu não estou certo que isso fique bem a alguém, mas pronto. Há pessoas que usam. Há pessoas a quem fica bem. Fica bem, pá, percebes que há ali um estilo, não é? Há ali um. No meu caso, eu lembro-me nessa gala de olhar para os meus pés e de pensar: porquê? Porquê? Mas eu tendo a confiar cegamente em estilistas, mesmo que esteja a odiar o que estou a usar. Porque eu parto do princípio que os estilistas perceberão sempre de moda muito mais do que eu. Ou seja, eu tenho com estilistas um bocado a mesma relação que tenho com médicos, não é? Eles receitam coisas e a gente aceita, porque é um médico, sabe o que faz bem. E é exatamente esse o espírito da minha relação com estilistas. Se um dia um deles diz-me: bom, estava a pensar que usasses esta cartola roxa de 1 metro de altura. E eu suspiro fundo e respondo: ok, e lá vou eu. Lá vou eu com uma cartola roxa de 1 metro de altura. Felizmente nenhum me propôs isso. Olha, mas estes cascóis para os tornozelos é tipo caneleiras? Não é, são cascóis mesmo, usados como cascol, só que em vez de ser num pescoço, num tornozelo, ok? E basicamente isto foi divulgado pela primeira vez por uma revista milanesa de moda, que é a Lercio, e no texto pode ler-se que ainda não há exatamente um modelo específico feito para tornozelo. As pessoas que estão a usar isto fazem-no usando pequenos cascóis infantis que eles atam nos tornozelos como se os estivessem a meter no pescoço.
Ouvintes nossos com filhos pequenos podem experimentar isto já hoje. Deve dar imenso já. Portanto, em Itália, Está frio. Em Itália já ouvem-se crianças a perguntar ao pai: Papi, porquê que tenho no tornozelo lo casco di minuti? Perfeito. É muito isso, é. Tal e qual. Tal e qual. Há que dizer que o Vasco é daquelas pessoas que quando vai a um restaurante italiano faz questão de dizer o que está no menu com o sotaque mais arrebatado italiano. Sempre, não é? sempre. Olha, por favor, eu queria para começar um antipasti. Um espaguete, é putanesca. Mas atenção, se houver nhoque, eu peço sempre nhoque. Nhoque. Adoro nhoque. Porque nhoque não, podes dizer. nhoque não podes pedir de forma discreta. Porque nhoque, não. É nhoque. Pois claro, é assim que tem que ser aos gritos. Claro que sim. Bom, e agora um par de histórias de embaraço. Levas um par de histórias, não estás calado. Sim. Um par de histórias de embaraço daquelas extremas. Como não podia deixar de ser, isto vem daquela famosa página de Reddit, a Tifu. A página onde humanos dos 4 cantos do mundo partilham coisas horríveis de que foram protagonistas. Olha, o David fez parte dos humanos. Sim, lá está. Mas escapei. Escapou a tempo. Bom, tem aqui uma história que vem de um senhor que assina. Como sempre, as pessoas mantêm o anonimato neste site. É um senhor que assina Softcore Gore. Diz ele: numa viagem comprei reboçados em forma de pedras incrivelmente realistas. Isto vai acabar tão mal. Não tens de contar mais nada, passa à próxima. É isso, vamos à próxima. Passa à próxima. Bom, comprei-os, diz ele. Comprei-os com o único propósito de os apanhar do chão em frente a amigos meus e de os comer. Naquilo que no fundo seria uma partida simples e estúpida. Deixa-me adivinhar. Ficas ao bar dos estúpidos. Antes de mais, eu quero saber onde é que se arranja isto. Epá, eu gostava. Claro. Eu era consumidor para isto. Reboçados em forma de pedras. Nada se me afigura mais hilariante do que convencer-vos de que como pedras do chão. Ele continua: consegui pregar essa partida à minha namorada 2 vezes e percebi que ela não cairia nisso uma 3ª vez. Eu não sei como é que ela caiu 2, não é? Realmente a partida depois da primeira. Não sei. Diz ele: mal ela sabia do final que preparei para esta série de partidas. Em ambas as vezes anteriores revelei que estava a comer reboçados. Então o que fiz desta vez? Peguei numa pedra banal do chão, uma pedra real, pus o ar curioso que fiz das outras vezes. Eu adoro a canastrice dele pôr um ar curioso. Um ar curioso, como quem diz: o que é isto? Uma pedra? Parece apetitosa. E portanto ele repetiu este ritual anterior, aproximou a pedra da boca como se a fosse comer e diz ele: tal como planeado, ela arrancou uma pedra das mãos e meteu-a na boca dela. Já não fui a tempo de impedir que ela a trincasse, o que lhe partiu de imediato um molar. Pois claro. Que momento romântico. Claro, bom dia. Que brincadeira tão engraçada. Sim, exato. Coisas giras que acontecem. Exato, Agora, exato. a próxima é bem angustiantezinha. Vem de alguém que, mais um que mantém o anonimato, é um senhor. Ele diz o seguinte: estava numa festa e vi uma rapariga do outro lado da sala a conversar divertidamente. Ela usava uma saia e segurava um copo com uma mão enquanto mantinha a outra mão num bolso da saia. E eu dei por mim a pensar: olha que fixe, uma saia com bolsos. Conheço uma data de mulheres que se queixam de que as saias não têm bolsos, por isso aquilo pareceu-me uma coisa bastante progressista. Um pouco mais tarde consegui chegar à fala com a rapariga e elogiei-lhe a saia. E como bolsos numa saia são incríveis. Ela olhou para mim com um ar confuso e disse: como assim a minha saia não tem bolsos? O que é que o levou a pensar nisso? E eu respondi: então ainda há bocado você estava com a sua mão direita no bolso da saia. Ela ficou muito corada e mostrou-me que não tinha mão direita. Aquilo que eu à distância julgava que era uma mão metida no bolso era apenas o seu coto encostado na sua anca. Mas olha, em defesa desse senhor, há várias saias com bolsos. Portanto, era possível. Quando eu era miúdo havia um anúncio que era esta saia, espero que tenha bolsos. Depois quando essas mãos, era o que dizia o anúncio. Pois é. E em defesa desse senhor, o senhor dos reboçados fez muito pior. Sim, pois fez. Pior. Diz ele: pedi mil desculpas, mas felizmente ela acabou por se rir e achar a situação divertida porque nunca tinha recebido um comentário daqueles na vida dela. Já eu, diz ele, continuo a sentir-me a morrer por dentro. Claro. A grande graça desta história é que afinal continua a não haver muitas saias com bolsos, não é? Eu tenho tens várias. várias. Hoje em dia já. Hoje em dia já, mas isto passou-se tipo há dias. Este senhor não acompanha a tendência de bolsos nas saias. O homem deve ter morrido por dentro. Epá, que horror. Sim. Atenção, e a boa intenção dele, não é? Claro. É pá, até que enfim. Parabéns pela sua saia com bolsos. Quais?
Um coto. É por isso que uma pessoa nunca deve observar absolutamente nada. Nada, nunca deve dizer nada. Não Exato, comentes é mais nada. Ou então observa para si. Não diz nada. Não, pá, é só- que repara a possível conversa. Olha, esta saia é espetacular, tem um bolso. Ele, qual bolso? O bolso não estava à sua mão. Qual mão? Exato. Título deste episódio: onde se descobre que as nossas mulheres adias são potenciais criminosas violentas, sobretudo se forem boas profissionais, e se discorre sobre entranhas fofinhas e peludas. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e recomendo O Homem que Mordeu o Cão. O homem que mordeu o cão. Antes de mais, Tens um endorsement em cada... É bom. E repare no que eu vou fazer a seguir. Para que não digam que faço apenas publicidade ao meu extraordinário novo livro, o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, devo aproveitar a presença de Ricardo Araújo Pereira neste estúdio para dizer que também está disponível, ou estará, já saiu ou não? Já saiu, já. O extraordinário novo livro de Mixórdia de Temáticas. São 2 extraordinários livros que devem ser adquiridos em simultâneo. Como é que vocês os 3 não publicam extraordinários livros? E que são tão bons. Pois é. E eu acho que concordas comigo, são tão bons, são tão apetecíveis que o seu possuidor quase pode levar a cabo com essas publicações o ato físico do amor. Exatamente. Deixa-me responder ao Ricardo. Eu não estou a pensar publicar, porque estou a contar com os royalties da série Miranda. Da série Miranda. Pois. Se forem tantos como a série Ribeiro, Como a série Ribeiro vai vendeu. ficar rica. Exatamente. Mas são livros com que as pessoas podem fazer amor. São, sim, eu só peço é que senhor. Não insistas nessa ideia. Não, mas que caso levem isso a cabo, não levem esses exemplares às sessões para serem autografados. Repito, não levem esses exemplares. Sabes que há um ouvinte nosso que era coxa e marreco e tocou num livro da série Miranda e ficou bom. É verdade. Incrível. E houve um que tocou no livro do Homem que Mordeu o Cão, não falava, ainda nem eu consigo calar, desde essa altura. Mas, Incrível, pá. Pastores, avança. No capítulo Novos Crimes que não se percebe bem se são ou não crimes, temos o caso de um homem de Connecticut na América. O homem chama-se John Thornton e foi detido num hotel acusado de, e agora vou ler o que diz o relatório policial, acusado de ter roubado uma esfregona e de ter levado a cabo a lavagem agressiva e ameaçadora do soalho. Espera Que é uma lá. lavagem agressiva e ameaçadora de um sovaco. Ameaçador também é bom. Parece que isto é crime. Parece Vai que isto é com crime. tudo, vai com Parece tudo. que é make-up cleaning. Sabes quando às vezes aquele make-up sexo Sexo. também é assim um pouco mais à mais bruta. mais à bruta. Furioso, sim. Eu acho que o staff do hotel devia simplesmente ter aproveitado. Lavagem agressiva e ameaçadora, eu acho que é coisa para deixar um chão a brilhar. E onde isto começou a constituir crime foi aparentemente quando o homem, na sua fúria higiênica de esfreganço do soalho, encurralou um empregado num canto do lobby do hotel e esfregou-lhe os pés com a mopa de maneira violenta. Com a mopa. Eu agora sinto-me perigoso porque eu tenho uma esfregona destas em casa e agora é como se tivesse uma Winchester. Eu sou um tipo pacato, mas olhem que com uma mopa encharcada nas mãos eu consigo tornar-me num rambo da limpeza. Bom, estamos quase no Natal, época de paz, amor e rios de dinheiro a serem gastos em lojas de brinquedos. O meu filho já fez a sua lista ao Pai Natal com base nos anúncios que passam no Disney Junior. Eu não sei se. O que é que se passa com, com os teus filhos, Vasco? O meu seleciona nos catálogos, os catálogos em papel, ele mete uma cruz e basicamente é o catálogo de uma ponta à outra. Claro. Pois, o que se passa com o meu filho quer tudo, é o que ele quer. A lista do meu filho é tudo. Ao mesmo tempo é uma lista fácil de decorar, não é? Tudo que aparece nos intervalos do canal Disney Junior é isso que ele quer. Eu não sei se vocês costumam ver os canais infantis. Sim. Mas... Já só vejo canais infantis. Não se vê mais nada. De vez em quando eu estou sentado no sofá ao pé do meu filho e saio dessa experiência meio alucinado. Aquilo é como se fosse uma trip. Os intervalos são anúncios muito curtos de brinquedos seguidos uns aos outros e quase todos terminam com a seguinte melodia: Joguinho precioso! Sim, é verdade. Eu já tenho acordado à meia da noite com isto na cabeça. Joguinho precioso! Mas pronto, antes de acordar com isto na cabeça do que acordar com outra coisa. Se há um capacete de armadura medieval, por exemplo, deve dar cabo da coluna. É, péssimo. E até em termos de métrica é chato. Capacete de armadura medieval! Isto passou-se. Falando depois de brinquedos, há uma nova empresa de brinquedos na América que dá pelo nome de I Heart Guts. Pode ser traduzido por Eu, Coração, Entranhas ou Eu Amo Entranhas. Em que consiste? Epá, eu acho que vou mandar vir a coleção completa. Estamos a falar de uma coleção de fofos peluches baseados em partes internas e viscosas do corpo humano. Há um pâncreas de peluche fofinho. Epá, que sonho. Há um cérebro de peluche fofinho. Diz-me que há um Há uma rim. próstata de peluche fofinho. Uma próstata
próstata, há uma próstata de peluche. Mas sem dúvida que a joia da coroa, rim não há. Rim não está aqui na lista. A joia da coroa desta coleção de fofos brinquedos de peluche baseados em entranhas humanas é... um intestino. Um reto de peluche. Existe um reto. Existe um reto de peluche. Preço... $20. Em euros é menos. Barato, ouve lá. Quaisquer 14 ou 15 euros compram um reto fofinho. O tipo de frase bom que negócio. eu... Bom o negócio. tipo de frase que eu sonho que alguém tenha apanhado. Não, epá. Eu sonho que alguém tenha apanhado completamente fora do contexto esta frase. Eu gosto que as pessoas ouçam as edições do Cão inteiras, desde o início, exceto quando são incluídas frases como quaisquer 14 ou 15 euros compram um reto. Sabes que eu estou a chegar àquela idade em que vou ter que fazer uma dessas raboscopias. Sim. E era giro. Todos nós estamos. Era giro no fim eles darem um reto de peluche. Epá, todos nós temos que fazer isso mais tarde ou mais cedo. E eu queria combinar com você. O Vasco ainda é novo, mas se calhar Ricardo, Pedro, e se fizéssemos os três em simultâneo? E para um gangue. Não, porque assim apoiávamos uns aos outros. Eu não acredito que vocês queiram estar de rabo para o ar. A sério. Os três, não é? Pá, a sério. É possivelmente se a raboscopia podia piorar, era isso. Era estarmos os três lá de mão dada. Mas é uma coisa máscula, percebem? É uma coisa máscula. Estamos todos ali tipo. Não há Marco. Vamos atravessar isto. Vamos atravessar isto juntos. É o nosso Vietnã. Irmãos de armas. Sim. A Irmandade dos Rabões. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Visite o site e faça o download do e-book das receitas de inverno. Que ideia, Nuno. Ainda por cima é visual. Sim. Está ali a imaginar-nos com uma bata. Não. Todos em fila. Não é em fila, mas é assim todo de lado, assim todos. Não, é tudo mau. É sempre mau. Mordeu o cão. Título? Não tenho. Até que enfim há alguma coisa boa como título. Tenho espaço em branco. Título para hoje? Não tenho. Estávamos aqui na palheta. Eu gosto que as pessoas vão chegar ao podcast e dizem, hoje foi sobre quê? Não tenho. Bom, tenho aqui uma história real para arquivar na estante. Muito bom! Vem da China, da província de Shanxi. E eu sei que vocês vão pensar. Estão a pensar que eu inventei este nome de província chinesa. Sobretudo o Vasco está ali, doidinho. Não, porque fui eu que te mandei a notícia. Não é essa? Não é essa. Não é essa? Não é essa. Não, para aquela que tu mandaste não, tenho aqui também, vou falar dessa. Não quis saber. Mas o que se passou em Shanxi. Shanxi existe, ok? Shanxi existe. Eu sou um profissional. Shanxi, quem fala? Shanxi? Shanxi. Quem fala? Shanxi fica no norte da China. Um condutor de Shanxi estava incumbido de transportar de uma cidade para a outra carrinhas. 3 carrinhas, 2 de caixa aberta. O que, pela ordem lógica e racional das coisas, implicava que ele tivesse de fazer várias viagens. Ele levava uma carrinha, vinha de transporte buscar outra, levava outra carrinha, vinha de transporte buscar outra. Fazia-se, mas compreendo que é muito tempo perdido para trás e para a frente. E era até gasto escusado de dinheiro. Ora, o que é que fez ou tentou fazer este condutor chinês? Amarrou as carrinhas umas às outras? Ele conseguiu empilhar as 3 carrinhas. Agora, não me perguntem como é que isto foi feito. O que há a dizer é que este indivíduo conseguiu montar 2 carrinhas em cima de uma terceira, que era aquela que ele ia conduzir. Há fotografias disso? Eu preciso ver isso. E esta imagem correu o mundo. Secção Insólitos de um jornal, cujo nome começa em correio e acaba em manhã. Ora bem, a imagem disto é assustadora. Eu não sei como é que as carrinhas estão presas umas às outras, mas o equilíbrio precário das 2 carrinhas empilhadas, 2 carrinhas uma em cima da outra, e consta que ele ainda andou uns metros com aquilo até ter aparecido a polícia. Eu, se fosse polícia e visse aquilo, primeiro pensava: tu queres ver que eu estou drogado? Ao perceber que não estava, então avançava para a multa e possivelmente para a prisão deste indivíduo. Carrinhas empilhadas. Como é que ele encavalitou carrinhas umas nas outras? Que campeão. Eu quando encavalito carros uns nos outros é sem querer. É quando estou a estacionar.
Bom, da América chega a história do divórcio mais veloz do mundo. Aconteceu horas depois do casamento, durante a noite de núpcias. O casamento aconteceu, o casal foi para o hotel e uma vez no hotel, o amor aconteceu. Infelizmente, o amor não entre os noivos, mas entre a noiva e todas as pessoas que lhe mandaram felicitações por telemóvel. Porque a noiva decidiu passar a noite de núpcias a responder a todas as SMS enquanto o noivo na cama aguardava. A dada altura, ele cansou-se de esperar, gerou-se discussão e de seguida divórcio. Obrigado e bom dia. Correu mesmo bem. Muito bem. E gostava de vos falar, para terminar, de prancha. Não sei se vocês souberam disto, o Vasco sabe, foi ele que mandou a notícia. Foi batido o recorde a esse nível. Um polícia chinês. Estás a ver a fotografia das carrinhas? Pois. Pois é. Um polícia chinês de seu nome Mao Weidong bateu o recorde mundial de posição de prancha, tendo aguentado hirto que nem uma tábua entre duas mesas a assombrosa duração de 8 horas, 1 minuto e 1 segundo. 8 horas de prancha. É uma valente tarefa no anterior recordista, George Hood, que o ano passado ficou em posição de prancha 5 horas e pouco. Este ano, esse mesmo George Hood tentou também bater o recorde, ficou-se pelas 7 horas e pouco. 7 horas, que fraquinho. Para 7 horas mais valia nem dar-se ao trabalho. 7 horas. 7 horas. Quanto tempo vocês aguentam fazer prancha? Às vezes é o programa todo, como tu sabes. 3 segundos começa-me a doer. O quê? Às vezes é o programa todo, como tu sabes. Pois é, é verdade. Estamos aqui às 7 e é o programa todo. 1 minuto já me custa. A mim custa-me 3 minutos já é puxado, 3 segundos eu penso, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a fazer isto? Mas pronto, é giro ver as reportagens que andam pela net sobre este evento. Olhar para a cara de Mao Weidong, método provocador, 8 horas esticado entre duas mesas. Como é que ele comeu? Como é que ele fez as suas necessidades? É que aquilo está a ser feito num lugar público. Era um bocado chato alguém levar um penico e ele estar ali a fazer o que tinha a fazer naquela posição. Não sei como é que aconteceu, sei que ele esteve 8 horas e por isso os nossos parabéns a Mao Weidong, que neste momento não sente qualquer membro do corpo. Isso é muito Mao Weidong. Pois é. Bom, eu e o Bruno gostaríamos de dar uma notícia. Vamos casar. Não, na verdade estamos. Abriram as bilheteiras para o espetáculo que vai ser apoiado pela Rádio Comercial. Sim, uma Nespa no Coliseu, sim. Rádio Comercial apoiando espetáculos de prestígio. É verdade. Uma Nespa no Coliseu, inspirado no podcast que nós, eu, o Bruno e o Filipe Melo fazemos na net. Não me estás por na net, sim. Eu sei, Vasco, desculpa. E portanto, os bilhetes estão à venda nos sítios do costume, não é? E nas bilheteiras online. Nos lugares habituais, não é, Marco? É isso. Na Ball, bilheteira online. Nós estamos aqui a ver os bilhetes a serem vendidos. Estamos a fazer refresh na página. E estão a vender a um ritmo alucinante. Estão, por isso vão a correr. No Coliseu de Lisboa é dia 16 de setembro e no Coliseu do Porto é dia 21 de setembro. É isso. E é isso. Foi dito de uma maneira muito triste. Foi assim, não foi nada com pena de estarmos a fazer isto, mas até precisamos de fazer isto. Preocupa-nos a vida das pessoas. Para o do Porto já esgotaram. Reparem, foi há 2 dias que abriu a bilheteira e já esgotaram várias partes do Coliseu do Porto. O que é que estas pessoas têm na cabeça? Pois é. É que as pessoas do Porto não sabem o que é uma Nespre, portanto vão lá para tentar como é que se chama? É um Magnório. Magnório. Uma Nespre no Porto é Magnório. É Magnório. Um Magnório. Como a Luquete é cadeado. Exatamente. Como Cruzeta é cabido. Como cão é cão. Não comas cão. É jeco. Por acaso é jeco. É jeco? Sim. Estrugido é refogado. Sim. E podíamos continuar aqui amanhã toda, mas não vale a pena. Portanto, olha, vão bilheteira online e os do Porto estão em Ticketline. O avô está muito sozinho nisso, não está? Comercial.